Olá pessoal, saudações, professor Rogério Roberto aqui, também conhecido como Roger, trazendo para vocês um passo a passo do cálculo do fluxo de caixa e de alguns indicadores de seleção de projetos dentro do Excel, tá bom? Então fica aqui a indicação para você e eu vou dar esse passo a passo agora. Então, no primeiro momento, você vai montar o seu fluxo de caixa simplificado, né? O fluxo de caixa sem o desconto das taxas de juros de um ou mais projetos que você quer comparar. Então eu começo aqui com o fluxo de caixa 1 e o fluxo de caixa 2, respectivamente dos projetos A e B. Estou considerando que você já conhece a teoria dessas ferramentas, tá? A gente vai calcular aqui o valor presente líquido, a TIR, o payback simples, o payback descontado e o próprio benefício-custo, para a gente ter esse comparativo entre esses dois projetos, tá bom? Então eu vou começar aqui com o projeto A e vou calcular aqui o valor presente nessa coluna do lado, tá bom? Então, a gente usa a fórmula do Excel. No Excel é VP, quando a gente fala de valor presente. Então, VP igual a VP, abro parênteses e coloco as informações. Então, eu começo com a taxa, que está aqui embaixo, a taxa do financiamento. Eu vou escolher esse campo e vou apertar F4, que é para esse campo ficar marcado para mim, para ele ficar fixo, porque eu não quero que ele mude quando eu fizer a cópia e o copy-paste da fórmula em outra célula, tá bom? Eu venho com o segundo parâmetro, que é o período, como ele pede aqui para mim. O período, então, é o período que eu estou calculando esse valor presente para esse valor futuro que está sendo projetado no fluxo de caixa. Eu deixo o terceiro parâmetro em branco, porque a gente não vai lidar com isso agora. E o último parâmetro que eu vou inserir na fórmula é o valor futuro. Lembrando que, como a gente está no Microsoft Excel, ela pede que a gente insira esse valor com um número negativo, porque senão o cálculo vai sair errado, tá? Então você coloca menos, indica aqui o valor futuro que você quer calcular e pode fechar. E dá Enter, pronto. Você está com o valor presente aqui calculado, tá bom? Como é que eu faço? Como você está no Excel, então é muito fácil, é só você clicar aqui no maisinho e arrastar para as outras parcelas do seu fluxo de caixa. E com isso você tem o fluxo de caixa então agora descontado. Para eu chegar no valor total, para eu poder calcular o valor presente líquido, eu preciso então somar esses itens. Então eu marco essas células e venho aqui no campo soma, tá? E já marco ali a soma. Então já me dá um valor total aqui. E agora eu posso comparar esse valor com o investimento para chegar no valor presente líquido do meu projeto. O valor presente líquido do meu projeto então vai ser a subtração do fluxo de caixa descontado pelo valor investido. E essa subtração vai se dar, então, por igual, é um campo do Excel, né? Essa célula, que é o valor, a receita esperada trazida para o valor presente, menos o investimento. Como o investimento já está negativo aqui em cima, ó, como ele já está negativo, então eu vou colocar mais o valor do investimento que vai ser negativo, e isso me dá, então, o VPL do projeto. Ou seja, como o resultado foi positivo, indica que esse projeto está dando lucro. Tá bom? Então esse é o primeiro indicador que a gente vai calcular. Tá legal? O próximo indicador que a gente vai calcular, que aparece aqui pra gente, é a TIR. Você não precisa fazer esses cálculos nessa ordem. Tá bom? Foi uma ordem que eu escolhi aqui só para fins didáticos. Você pode calcular isoladamente cada um desses indicadores. Tá? A TIR tem uma fórmula no Excel também que já resolve a TIR, que é igual TIR, como o próprio nome diz, em inglês seria IRR, mas em português, que é o meu Excel, tá TIR. Você abre parênteses e marca o fluxo de caixa simples, dessa forma aqui, desde o investimento até a última parcela. E pronto, é só isso mesmo. Aí você pode fechar. A estimativa a gente não vai informar nesse momento, porque a gente tem um fluxo de caixa muito pequeno. E você pode então fechar aqui o parênteses e dar Enter. Pronto, calculou a TIR desse projeto. Ou seja, a taxa interna de retorno desse projeto é igual a 11%. Tá legal até aqui? Então tá bom. Seguindo, eu vou ter mais dois indicadores, né? Payback simples e payback descontado. E eu vou usar a própria coluna para calcular o simples e a outra coluna para calcular o descontado, porque são os números que eu vou informar. O payback, como a gente já sabe, é o tempo necessário para o meu fluxo de caixa, do ponto de vista das receitas, igualar ou superar o valor do investimento. No primeiro caso, eu tenho que 10 mil mais 15 mil é igual a 25 mil, que é exatamente o valor do investimento. Então eu posso dizer, e aí não tem nenhuma fórmula, né? Você precisa fazer a leitura, fazer a soma manualmente. Eu posso dizer aqui que é igual a 2, porque eu preciso de 2 períodos, tá?
para que o meu fluxo de caixa, ou seja, 1 e 2, né, 2 períodos, para que o meu fluxo de caixa, então, atinja o valor do investimento. Tá bom? Se eu usar o mesmo princípio, que é o que eu tenho que fazer, para o fluxo de caixa descontado, eu vou ver que 2 períodos não são mais suficientes. Porque se eu somar 9.090,91 com 12.396,69, eu vou ter um total de 21.487,60, que não é igual a 25 mil do meu investimento. Então, no fluxo de caixa do período corrigido pela inflação, ou seja, com a inflação descontada, com os juros descontados, eu vou ter uma outra realidade. Então, eu vou calcular agora o payback descontado. O payback descontado, eu vou usar essa coluna aqui para facilitar o meu cálculo. E, de novo, eu só vou somar o valor das parcelas aqui, tá? E vou ver em qual momento, em qual período, a soma das receitas iguala ou supera o valor do investimento. Quando eu venho até o segundo mês, o segundo período, perdão, eu não tenho ainda esse total superado. Então eu tenho que vir pelo menos até o terceiro período para eu chegar no valor de 25.244, que é esse valor que está aqui embaixo, certo? Então, o payback descontado desse projeto A vai ser igual a 3 anos, ou 3 períodos, como está informado ali. Tá ok? Então está aqui 3 períodos, tá legal? Então aí eu estou chegando já, né, em duas informações diferentes, que é o payback simples, o payback descontado. Então, do ponto de vista do payback, essa, né, é a razão que a gente tem, essa é a razão, esse é o resultado que a gente tem. E depende de como você quer tratar. Você quer tratar como simples, você vai usar o 2. Você quer tratar como descontado, porque considera o desconto da taxa de juros no tempo. Então você vai ter o número 3, tá bom? É tudo agora uma medida de como que você trata essas informações, tá bom? E o benefício-custo desse projeto, a gente pode fazer pelo simples mesmo, porque ele é um indicador muito simplificado, um indicador muito simples mesmo, como eu falei, né? Então você pode fazer direto aqui pelo fluxo de caixa simples. O benefício-custo, então, é igual a 30 mil, que é o valor da receita esperada, tá? Dividido por menos 25 mil, né? Que é o valor do investimento. No caso, a gente pode multiplicar ele por menos 1, porque eu tenho um valor negativo ali. Então eu já vou deixar isso aqui multiplicado por menos 1, que é para a gente ter o valor corrigido para positivo, para a gente poder comparar, tá bom? Então deu 1,2 aqui, esse fluxo de caixa, tá? O benefício e o custo desse projeto. Tá ok, gente? Só que agora, então eu tenho um conjunto de dados aqui que eu vou usar para comparar com o outro projeto. E aí eu venho e faço o mesmo mecanismo, eu faço os mesmos cálculos do lado de cá, tá bom? Então agora eu já vou fazer a coisa um pouco mais rápida, sem explicar passo a passo, porque eu já acabei de fazer a explicação ali. Então isso aqui vai ser igual a VP, taxa 10, período, deixo o terceiro parâmetro vazio e vou para o quarto parâmetro, onde eu ponho negativo e o valor futuro. Fecho e calculo. Cheguei no valor presente dessa primeira parcela. Desdobro isso para as demais parcelas e começo a fazer o cálculo. Quando eu calculo aqui o retorno desse novo fluxo, eu vejo que ele fica inferior aos 25 mil que a gente investiu. Quando eu venho calcular, então, o meu valor presente líquido, eu tenho que ele, então, vai ser igual à diferença do resultado esperado com o investimento feito. E como o investimento está negativo, eu vou ter que, o resultado final é 379,41 negativo, ou seja, esse projeto está dando prejuízo. Então, esse projeto não é um projeto legal, porque ele está dando prejuízo para a gente, tá bom? Então vou deixar aqui no mesmo formato, né? Só para ficar bem visível a diferença. Então esse projeto, do ponto de vista da lucratividade, ele já é um projeto ruim. Comparado com o projeto A, isso aqui já deveria ser suficiente para eu não realizá-lo, tá bom? Mas vamos para os demais indicadores. Aqui eu vou calcular a TIR, como a gente já fez. Tá? Só marcar aqui o fluxo de caixa, como a gente fez do outro lado, e eu chego no resultado da TIR. E a TIR aqui está dando 9%, que é menor que a TIR do projeto A também. Então, também por esse indicador, o projeto A é mais interessante. E aqui eu vou começar a marcar. Né? No final eu faço isso, que são os projetos mais interessantes e menos interessantes. Fazendo o cálculo agora do payback simples. O payback simples, como a gente já explicou, é o número de períodos necessário para eu ter o valor do retorno
das minhas receitas igualando ou superando o valor do investimento. Então vamos lá. Fluxo de caixa simples, 7 mil com 13 mil dá 20 mil, que ainda não somam os 25 mil do investimento. Então eu vou precisar necessariamente de 3 períodos aqui para poder ter o retorno do projeto B. Ou seja, o payback simples do projeto B é igual a 3. São 3 períodos. Daí eu não tenho uma conta específica para fazer, tá? Eu não tenho um cálculo específico para fazer. É simplesmente a contagem de períodos mesmo, tá bom? Eu vou mexer aqui na formatação para ele ficar apresentando a informação da forma correta, tá bom? Aqui a célula não é um número. Vou deixar geral aqui. Tá bom? Então só formatar da mesma forma aqui. Pronto. Tá? Pronto. Deu um trabalhinho, né? Tá bom? Mas é esse mesmo formato que eu vou usar aqui embaixo para calcular o payback descontado. O que acontece com o payback descontado? Se eu somar os 3 períodos aqui, que é esse resultado dessa conta, ela não chega nos 25 mil. Então eu não posso dizer que o payback, nesse caso, é de 3 períodos, porque não são suficientes. 3 períodos não são suficientes para superar, ou para igualar pelo menos, o investimento. E eu também não posso dizer que é depois de 3 períodos, porque eu não tenho informação desse fluxo de caixa além de 3 períodos. Então é errado eu dizer que só depois de 3 períodos. Mas e se eu não tiver mais nenhuma receita com esse projeto a partir do 3º período? Então ele nunca vai suplantar ou igualar, pelo menos, o valor do investimento. Então o que normalmente eu faço aqui é colocar assim, nem em 3 períodos. Tá? Por que nem em 3 períodos? Porque 3 períodos não são suficientes e eu não tenho informação do fluxo de caixa, de uma continuidade de um fluxo de caixa que eu poderia fazer essa anotação, tá bom? Então, para finalizar, a gente vai calcular o benefício-custo. O benefício-custo, então, é essa divisão. Eu até posso copiar essa célula direto, né? Porque é o valor da receita dividido pelo valor do investimento, que eu multipliquei por menos 1, por conta do valor negativo que tem lá, e ele ficou igual. Então, como é que fica aqui a análise final desses cenários, né? Olha só. Então, do ponto de vista do valor presente líquido, esse cara tem um comportamento, né? Tem uma resolução melhor que o outro. Ele tem aqui 244, enquanto o outro tem 379 negativo. Então aqui está positivo, enquanto o outro ali está negativo. Ou seja, né, esse cara vale a pena o meu investimento. Tá bom? Enquanto esse aqui está ruim. Do ponto de vista da TIR de 11% é maior que 9%. Então esse cara também está suplantando o projeto B com relação a esse segundo indicador. 11%. O terceiro indicador, payback. O payback, quanto menor, melhor. Esse aqui está em 2 e esse aqui está em 3. Então esse aqui também supera o projeto B. Quarto indicador, payback descontado. Esse aqui eu ainda consigo ter um retorno em 3 períodos. Esse, nem em 3 períodos. Então esse aqui também suplanta o projeto B. Então vou marcando com verde. E por fim, o benefício-custo. Veja, o benefício-custo, como ele é uma pontuação simplificada do benefício sobre o custo estimado, como a gente usou aqui para calcular o fluxo de caixa simples, então eu tenho que nenhum dos dois é melhor que o outro. Eles chegaram na mesma pontuação. Tá? Se eles têm a mesma pontuação, eles não são comparáveis. Vamos dizer assim, é um indicador que não me ajuda em nada. Tá? Meu Excel tá chatinho. Tá bom? Enfim. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, pessoal, com isso eu encerro essa apresentação. Tem só mais uma informação aqui que eu acho que é relevante, que é a taxa de mínima de atratividade e a taxa de financiamento. A taxa de financiamento a gente usou no cálculo. É uma coincidência elas estarem iguais aqui, tá? Elas estão iguais aqui por pura coincidência. A taxa mínima de atratividade é aquele valor que eu encontro no mercado que eu preciso usar para comparar com o meu projeto.
O projeto A tem uma taxa interna de retorno que é maior que os 10% que é a taxa mínima de atratividade. Então ele acaba sendo um projeto vitorioso também sob esse aspecto, porque ele dá um retorno melhor do que o investimento que eu tivesse no mercado. Já o projeto B tem uma taxa mínima de atratividade que é o projeto B tem uma taxa interna de retorno que é inferior à taxa mínima de atratividade, ou seja, 9%, contra 10% aqui da taxa mínima de atratividade, tá bom? Então vale a pena investir no projeto A de qualquer forma, porque ele tem indicadores melhores que o projeto B, tá bom?